glorioso aqui. E o interessante é que Senaqueribe se levanta contra, agora ele, né? Agora ele está com a idade de 39 anos, e Senaqueribe vai se levantar contra ele, mandar cartas de afronta, e no meio dessa guerra toda, como se não bastasse, pastor Sinomar, ele cai com uma enfermidade também. E agora ele fica de cama, prostrado, com uma úlcera mortal. E a palavra vai dizer que ele já estava ali para a morte. Deus manda Isaías levar uma palavra à casa dele. E se nós notarmos até aqui, ele não tinha um filho, não tinha ainda um herdeiro para o trono. Isaías vai e diz a ele: olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E agora aquele homem ele vai virar para ele e vai quebrantar o seu coração diante do Senhor. Ele vai ali chorar muitíssimo na presença do Senhor. E nós sabemos que o Senhor ele não resiste um coração quebrantado. Quando nós quebrantamos diante do Senhor, ele faz grandes coisas. Ele cura, ele salva, ele batiza, ele transforma, ele muda histórias. E aqui, antes mesmo que ele acabe de orar, o Senhor fala de novo a Isaías: Isaías, volta, retorna e fala para o meu servo. Vai lá que eu tenho uma mensagem para o meu servo. Olha, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Te acrescentarei 15 anos. O Senhor não falou para ele que estava livrando ele da morte, mas falou que estava estendendo o tempo dele. 15 anos. 15 anos que o Senhor deu para ele colocar a casa dele em ordem. Olha só como eu achei interessante essa palavra. Falou muito comigo essa palavra. E ali, ele faz uma prova com o Senhor. Ele vai dizer: olha, o que vai acontecer para que eu saiba, né, que o Senhor está confirmando essa palavra, que é o Senhor mesmo que está falando. Isaías vai falar: olha, o horário ou ele vai adiantar ou vai retroceder. E aquele tempo, o horário era marcado pela sombra, o sol, né? Então, era mais fácil adiantar do que retroceder. Então ele fala assim: olha, então que retroceda. E ali o profeta ora e o Senhor faz um milagre. O sol retrocede. Aleluia. Glória a Deus. E foi uma coisa tremenda, né? 15 anos o Senhor dá a ele. 15 anos o Senhor concede a ele para ele pôr a casa dele em ordem. E agora, o embaixador da Babilônia fica sabendo, as cidades circunvizinhas ficam sabendo do milagre que aconteceu na vida dele. E aí vão mandar ali uma comitiva com presentes para Ezequias, né? Querendo saber como é que foi aquilo que aconteceu. Ezequias vai receber aquela comitiva na casa dele. Só que Ezequias não vigia, ele se ensoberbece. Um homem que era temente ao Senhor, que outrora estava com o coração quebrantado diante do Senhor, agora esquece que é o Senhor que faz na vida dele. E ele vai abrir as portas do palácio para essa comitiva e vai mostrar tudo quanto havia na casa do Senhor, ali no palácio, os tesouros reais. Foi mostrar ali coisas que não deveriam ser mostradas. E quantas vezes não é assim conosco, pastor Sinomar? Muitas vezes colocamos dentro da nossa casa quem não deveríamos pôr. Expomos as nossas vidas a quem não deveríamos. Senhor Jesus. Muitas vezes, e o Senhor aqui nos traz um alerta de vigilância. Vigia, vigia, ore, busque direção a Deus antes de falar, antes de poder mostrar alguma coisa pessoal. E ali o Senhor vai se irar, porque ele esquece que a glória é do Senhor. Ali ele se soberbece e começa a mostrar toda a riqueza que ele havia conseguido. Ali ele vai mostrar o quão grande ele era como rei. E ele esquece que era o Senhor que tinha provido tudo aquilo para a vida dele. Eu não sei se antes disso ou se depois disso a Bíblia não relata, mas agora ele tem um herdeiro para o trono.
Manassés. Manassés quer dizer Deus me fez esquecer ou esquecimento. Né? Se a gente for olhar Manassés, filho de José, a palavra Manassés quer dizer Deus me fez esquecer do tempo da minha aflição. E agora que não, Manassés quer dizer Deus me fez esquecer, mas me fez esquecer de quê? De Deus. Porque ele teve 15 anos para colocar a casa dele em ordem. Mas ele não vai saber instruir o filho dele. Um homem que andou com o Senhor. Um homem que era segundo o coração do Senhor. Um homem que quando parou e orou, se quebrantou diante do Senhor, o Senhor ouviu de imediato a oração dele. Agora não vai saber instruir o seu filho. E nós temos visto muito isso nos dias de hoje. Quantos pastores, quantas mulheres de Deus, círculo de oração, estão perdendo seus filhos. E essa filiação direta com Deus, mas está deixando de lado a sua casa, está esquecendo a sua casa, não está vigiando, não está cuidando do tesouro que Deus colocou nas suas mãos, porque nós somos mordomos do Senhor. Os filhos não são nossos, não nos pertencem. E nós temos que manter a vigilância. Né? Dentro da nossa casa também nós temos que ter o cuidado. Aleluia. Quando Manassés nasce, isso já tinha se passado 3 anos que o Senhor tinha mandado Isaías ir lá e falar para ele que estava completando os 15 anos de vida na vida de Ezequias, né? E agora? O menino nasce. E a palavra vai dizer que quando o menino está com 12 anos, Ezequias morre. Exatamente 15 anos depois. E esse menino não vai preparar com 12 anos para assumir o trono. Aquele menino não tinha o temor do Senhor. Aquele menino não tinha instrução. O pai dele não ensinou ele no caminho. A palavra fala: ensina o menino no caminho que deve andar. Aquele pai não teve esse cuidado de ensinar no caminho. E é triste, irmãos, porque é uma história tão linda, né? Uma história de um homem que viveu com Deus verdadeiramente. Ele fez a diferença. Ele trouxe de volta, né, a vontade do povo adorar, a sensibilidade do povo buscar o Senhor de novo. Mas agora ele não soube passar a instrução para a casa dele, o filho dele. E essa criança agora vai assumir o trono com 12 anos de idade. E foi terrível. Ele reinou por 55 anos, irmãos. 55 anos é muita coisa, né? Mas o povo sofreu demais na vida dele. Aí eu vou ler aqui para as irmãs. Vai falar assim, ó. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Efizebá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsaram de suas possessões e diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os filhos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal e fez um postíbulo, como o que fizera Acabe. Acabe era seu avô, rei de Israel, Acas, né? Rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 atos da casa do Senhor. E queimou seu filho. Olha só, ele teve a ousadia de queimar o próprio filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era vidente, era goeiro, ele tratava com médios e feiticeiros. Olha só, gente. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do postíbulo que tinha feito na casa, de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei que os pés de Israel andem
da terra que dei aos seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenha mandado, conforme toda a lei de Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez entrar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído, de diante dos filhos de Israel. É forte isso, né, irmãos? Lá em Jeremias 15 vai falar assim, ó. Disse-me, pois, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel é tido aqui como intercessores, se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, disse-lhes, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastar, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorar e destruir. Entregá-los-eis para que seja um espetáculo horrendo para todos